Olá! Ultimamente a gente tem trazido alguns temas voltados à área da aprendizagem. Um dos últimos vídeos que eu trouxe aqui, falei um pouco sobre a importância da estimulação cognitiva para o desenvolvimento infantil. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma habilidade nossa cognitiva que é muito importante, não só para o processo de aprendizagem, das aprendizagens formais, escolares, mas para as nossas questões da vida, que é a memória. E o que seria em si a memória? Enquanto psicologia, a gente considera a memória como esse processo, em que a gente codifica uma informação, que a gente armazena e que a gente recupera essas informações, Então, como é que funcionam esses três processos, processos básicos da memória? Primeiro, o que seria essa codificação? A codificação seria esse registro inicial daquela informação, Quando a gente entra em contato com uma informação nova, então a gente codifica ela. Em seguida, nós vamos armazená-las. Então, é como se essa informação ela fosse guardada para o uso, futuro. E essa recuperação seria quando a gente vai, utilizá-la depois, essa recuperação dessa informação que foi armazenada. Então, por exemplo, quando a gente olha um álbum de fotos, então a gente está ali olhando aquelas fotos e aí vem à tona, tudo que aconteceu naquele dia, a experiência, o que aconteceu. Então, isso é evocar essa memória, Então, é trazer à tona, recuperar essas informações no uso futuro, no uso posterior. Então, gente, falar de memória é falar de um processo muito mais complexo, A gente falou sobre esse processo básico, do que seria em si, para as nossas teorias, essa habilidade, esse processo que é a memória, mas existem tipos de memória, como a memória sensorial, a memória de curto prazo, a memória de longo prazo. Então, é um processo bem complexo, que é possível mensurar, mas que requer todo um trabalho, de fato, para estar aí tendo essas informações. E por que eu estou trazendo essas questões? Porque a memória é uma habilidade, como eu trouxe no início do vídeo, importante não só para as aprendizagens, escolares, essas aprendizagens mais formais, mas para o nosso dia a dia. Então, por isso, que eu trouxe hoje como um tema, importante a ser trazido aqui para vocês, essa habilidade, por ser algo que eu trabalho e que eu acredito muito e na minha prática é importante, faz toda a diferença, no processo de aprendizagem da criança que está ali com alguma dificuldade que a gente já está fortalecendo. Então, trabalhar essas habilidades previamente é super importante. E estimulá-las também, O próprio jogo, o próprio momento do brincar, que tanto eu insisto por aqui. O quanto a gente pode inserir brincadeiras que fortaleçam, essa habilidade importantíssima. Então, que tipo de jogo pode ser interessante, para a gente estar fortalecendo essa habilidade? Alguns eu já trouxe quando falei um pouco, no vídeo de estimulação cognitiva, sobre essa questão da concentração, da atenção, que é o próprio jogo dos erros, super importante para trabalhar essa memória de curto prazo. Dominó é um jogo que é super interessante também. O próprio quebra-cabeça, o clássico, o jogo da memória, Então são jogos que são grandes aliados nessa questão da estimulação, dessa habilidade. A própria questão de uma atividade simples que a gente pode fazer na nossa vida, a noite do cinema, certo? Vamos lá escolher um filme, vamos assistir todos juntos e depois a gente vai comentar. Então, todas essas atividades contribuem, para o desenvolvimento dessa habilidade.